E aí, galerinha do ensino médio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, galera, devido a essa pausa aí do infeliz do coronavírus, a gente tá tomando outras diretrizes, né? A gente vai ter essas videoaulas online e tal, começando a partir desta. E assim, a gente começou a desenvolver um assunto em sala, tanto primeiro como segundo ano, que foram os adjectives, comparatives e superlativos. Adjetivos comparativos e superlativos. Então a gente vai dar continuidade nesse assunto. Eu vou trazer esse formato de aula que vai estar em slide, mas eu vou estar ao fundo explicando para vocês se ambientarem e tal, tudo mais, e não terem assim, tanta dificuldade. Por mais que vocês tenham dificuldade, vocês me procuram no meu Instagram, pessoal, no Instagram dos professores do Colégio Carvalho, e a gente vai conseguir caminhar juntos o mais rápido possível, tá bom? Mas, sem muitas delongas, vamos dar continuidade ao nosso assunto aí. E espero que nós sejamos felizes nessa explicação, tá bom? Valeu, galerinha. Abraço. Salve, salve, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Seguinte, galera, a gente vai dar uma pincelada rapidinho aqui, dar continuidade nesse assunto, que a gente já começou em sala e vamos dar continuidade a ele aqui, certo? Se vocês quiserem copiar no caderno, vocês pausam rapidinho o vídeo. Depois a gente dá prosseguimento na nossa aula. Mas bora lá. Bora lá continuar com continuidade da nossa aula sem mais delongas. Vamos de definição, né? Antes de começarmos o assunto. Adjetivos comparativos. Os adjetivos comparativos são utilizados para comparar as diferenças entre os dois objetos que modificam. Aqui nós temos alguns exemplos deles, né? Larger, smaller, faster, higher. Eles são empregados em frases nas quais dois substantivos são comparados. Assim, pegar minha canetinha mágica. O que ele quis dizer aqui? Com comparar as diferenças. Exemplo. Eu tenho 1,80 m. Então, na teórica, eu sou alto, certo? Mas se eu pego outra pessoa como exemplo, que tem 1,42 m, então nós temos uma pessoa baixinha, não é isso? Então assim, eu estou comparando dois seres aqui nesse exemplo, concordam comigo? E já que eu estou comparando estes dois seres, eu vou falar que I am most higher than another people. Fecha a porta que eu tô gravando aula. Então, a grosso modo, os comparativos servem basicamente para comparar, né? Sendo eles mais largos, menores, mais rápidos ou mais altos, certo? Superlativos. Os adjetivos superlativos são utilizados para descrever um objeto que se encontra no extremo superior ou inferior de uma qualidade. Temos aqui alguns exemplos, né? The tallest, the smallest, the fastest, the highest, certo? Então, assim, galera, superlativo, ele vai nos remeter uma ideia de extremos. Ou você é
muito mais rápido, ou você é o rápido superior a uma coisa que não é tão rápida, ou você é muito mais alto, extremamente mais alto do que outra coisa. Então, assim, ele vai sempre de extremos. Ou você está muito alto, ou você está muito baixo. Ou você está muito rápido, ou você está muito devagar. Pegaram mais ou menos a ideia de como é esse assunto? Não tem muito grilo, não. É fácil, só acompanhar, beleza? Mas vamos seguir aqui. Bugazol diz que adjetivos comparativos nós temos uma pequena, digamos, fórmula, certo? De como montar essas frases com os comparativos. Então vamos lá. Após ler a definição de cada, vamos à nossa expressão de como são compostos. Nós temos aí, elas são sempre precedidas de um substantivo inicial ou um sujeito, tá? Acompanhado, mas, plus, verb, mais o verbo, plus, mais, adjective comparative, adjetivo comparativo, plus, mais o than, mais o substantivo objeto. Então vamos lá. Vamos aqui ao exemplo da primeira frase, certo? O sujeito, no caso, estou me referindo a minha casa, certo? Sendo que a casa que vai estar com a função do substantivo. E aqui a gente tem um pronome possessivo que vai ser o nosso sujeito. No caso, eu estou referindo a mim, a meu, e por assim vai, depender do seu gênero, tá? Então, minha casa é mais larga do que a dela. My house is larger than hers. Observem que a gente sempre tem o adjetivo comparativo grifado, certo? Então, outro exemplo. This box is smaller than the one I lost. Ou seja, essa caixa é um pouquinho menor do que aquela que eu tinha perdido. Então, your dog runs faster than Jim dogs. Seu cachorro corre mais rápido do que o cachorro do Jim. E aqui embaixo nós temos outras frases de exemplo, tá bom? Só para não ocupar muito tempo da gente. Só para a gente relembrar do que já foi passado em sala. Superlativos. Não podemos nos esquecer dos superlativos também, que possuem seu modo de serem construídos. Então temos aqui de novo a nossa pequena expressão, certo? Temos substantivo com sujeito, mais verbo, mais o de, mais adjetivo superlativo, mais o substantivo objeto. Então vamos nessa. A ordem praticamente vai ser a mesma. Só que reparem bem. A gente tem aqui no anterior, só dar uma volta aqui, que a gente tem um adjetivo comparativo com then logo após. E aqui no superlativo a gente tem o the para uma menção, certo? Um artigo. E logo após a gente vai vir com o adjetivo, a qualidade superlativa. A gente não tem o uso do then aqui, ó. É nulo esse then aqui. Só no outro comparativo. Porque then, se você for pegar a tradução direta, vai nos remeter a ideia de do que. Você é mais alto do que fulano de tal. Você é mais rápido do que fulano de tal. Por assim vai. Entenderam, gente? Então vamos aqui os exemplos. My house is the largest
one in the only our neighborhood. Ou seja, minha casa é a mais larga da vizinhança. Lembra-se que eu falei que os superlativos sempre dão ideia de extremos? Então aqui eu estou pegando um caso bem claro de extremos, que a minha casa é a mais larga da vizinhança. Pouco humilde, graças a Deus, né? Mas assim, é uma ideia de extremidade assim, ou muito superior ou muito inferior, como eu tinha dito lá no início da nossa explicação. E se eu não me engano, essas frases eu já acabei passando para vocês. Para a gente ter mais ou menos essa ideiazinha aí do que são esses adjetivos superlativos, certo? Bora lá. Aí agora a gente vai para formação de comparativos e superlativos regulares. Se atentem nisso daqui, gente, ó. Quando eu menciono regulares, eles são feitos de apenas desta maneira, certo? Como assim? Vamos lá que vocês vão entender agora. Em inglês, é fácil formar o comparativo e o superlativo dos adjetivos. A forma depende do número de sílabas do adjetivo original. Adjetivos de uma sílaba só. Adicione ER para o comparativo e EST, IST para o superlativo. Se o adjetivo terminar com consoante, grave essa formulazinha aqui, ó. Consoante, vogal, consoante. É o dito CVC. É o CVC. A consoante final deverá ser duplicada antes da inclusão da terminação. Como assim, William? Eu não entendi bolhufas. Galera, é o seguinte. Adjetivos de uma sílaba são aquelas palavras monossilábicas que a gente chama no português, que apenas tem uma sílaba só. Deixa eu passar aqui para a tabela para vocês acompanharem o exemplo mais claramente. Aqui, ó, gente. Temos os adjetivos, certo? Então temos aqui tall, fat, big e sad. Se a gente for comparar tall é alto. Então assim, uma única sílaba, vocês estão vendo que eu não consigo fazer separação silábica, porque é uma palavra curta. É um adjetivo curto. Então assim, volta lá na nossa regrinha. Adicione ER para o comparativo. ER para o comparativo. Vocês estão vendo aqui? O E e o R. Pronto. Volta lá. EST para o superlativo. Então temos aqui o superlativo, ó. Tallest. EST. Certo? Aqui embaixo. Se lembram do que eu falei a vocês, da formazinha? Se o adjetivo terminar em consoante, vogal, consoante, a consoante final deve ser duplicada antes da inclusão da terminação. Então temos aqui, ó, é o chamado CVC, consoante, vogal, consoante. Então nós temos aqui, ó, consoante F, vogal A, consoante de novo o T. CVC, vocês estão vendo? Então a gente deve sempre dobrar a última letra. Eita, fui riscar aqui, ficou em cima do nosso T. Então bora lá. Bora apagar aqui. Retomando, só para vocês gravarem mais uma vez. Na última letra, sendo ela consoante, então a gente tem aqui a formulazinha, né? CVC, consoante, vogal, consoante. Sendo ela a última consoante, a gente vai repetir e ter o acréscimo do ER ou do acréscimo EST. Certo, gente? Não tem muita dificuldade, não. Agora vamos aqui embaixo ao mesmo caso também, ó.
consoante. Eita, ser feio. Vamos apagar. Então a gente tem aqui consoante, vogal, que é o I, consoante, que é o G, CVC. Dobramos a última letra e tivemos o acréscimo do ER. Superlativo, mesma coisa, dobramos a letra e tivemos o acréscimo do EST. Sad, repetimos novamente. Consoante, vogal, consoante. S consoante, A vogal, D consoante. Dobramos a última letra, o acréscimo do ER. Comparativo. Superlativo, dobramos a última letra e temos o acréscimo do EST. Certo, gente? Dificuldades até aí. É uma coisinha que você tem que prestar atenção que você nunca mais erra, certo? Agora nós temos de duas sílabas. Adjetivo de duas sílabas. Os adjetivos de duas sílabas podem formar o comparativo pela inclusão do ER, que a gente acabou de ver, certo? Ou pelo uso do termo more antes do adjetivo. Como assim, William? Volta aí. Galera, é o seguinte. Se lembrem que a gente está estudando um assunto que é comparativo e superlativo. Então, vamos pegar aqui rap, esse primeiro adjetivo aqui, certo? Rap é feliz, correto? Se a gente acrescentar o ER, a gente vai ter uma regrinha também que alguns adjetivos terminados em Y, a gente vai substituir pelo I e acrescentar o ER. Mas digamos que a gente acrescentou o ER e caiu nessa regrinha aqui. Então a gente trocou o Y, colocou o I, ER. Aí ficou happier. Então a gente tem aqui o comparativo do feliz, que seria mais feliz do que outra coisa, né? Mas se eu não quiser colocar, William, esse ER aqui, substituir por outra coisa, pode, pelo more. O more. Porra, puta que pariu. Desculpa, gente, pelo barulho no fundo. Então, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso raciocínio. Então, assim, William, a gente pode substituir o ER por algum termo? Podemos, pelo more. Por exemplo, I am more happy than of you. Ou seja, eu estou mais feliz do que você. Eu poderia ter usado o ER, mas caso eu, sei lá, não me lembrasse da pronúncia do como ficaria o rap, com acréscimo do ER que ficaria happier. Então eu posso utilizar o more. Inclusive, o more ele é utilizado muitas das vezes para fala, e eu tenho visto muitos casos que se usa mais o more do que o comparativo, certo? Muitas das vezes mesmo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aí. Esses adjetivos podem formar o superlativo pela inclusão do est, do est, pelo uso do termo most antes do adjetivo. Então, assim, galera, aqui ele está falando também que o superlativo
a gente pode ter essa mesma regrinha, certo? A gente pode usar o est na palavra, como a gente tem aqui. Ou a gente pode utilizar um most antes do adjetivo. Ou seja, I am most happy of than you. Ou than you. Eu estou muito mais feliz do que você. Estou no nível extremo de felicidade comparado a outra pessoa. Em muitos casos, ambas as formas são utilizadas, embora uma delas seja mais comum do que a outra. Se você não estiver certo de que determinado adjetivo de 2 sílabas possa levar uma terminação comparativa ou superlativa, opte pela segurança e utilize o more e most. Então, galera, aquele caso que eu estava falando, né? Se você não tiver certeza ou tiver esquecido da pronúncia e por assim vai, é mais fácil a gente utilizar o more na frente do adjetivo ou most na frente do adjetivo também. Mas lembrem-se, more para comparações, certo? Comparações, comparar uma coisa com a outra. E o most para coisas superlativas, coisas extremas, ou demais ou de menos, certo? No caso dos adjetivos terminados em y, aqui nós temos 2. Altere esse y por um i antes da terminação. Neste caso, a gente tem aqui, ó, terminados em y. E a gente vai substituir esse y por IER ou IEST, ou aqui, ó, no mesmo sentido. A gente tirou o y, substituiu por IER e por IEST. Professor, mas tem um caso daquela palavrinha play que vocês estão carecas de saber do que acontece com play. Play, neste caso, ele vai ser o verbo jogar, certo? Jogar, tocar, play guitar, play game. Então, ele não vai ser um adjetivo. Não confundam, certo? Essa regrinha aqui é válida para adjetivos. É fácil. Só ver qual é a ação. Se ele está determinando uma ação, verbo. Se ele está determinando uma qualidade, adjetivo, certo? Nós temos aí adjetivos de 3 ou mais sílabas. Os adjetivos de 3 ou mais sílabas formam comparativo através da inclusão do termo more antes de cada adjetivo e o superlativo pela inclusão da palavra most. Então nós temos aí. Ah, certo, perdão, gente. Esqueci de informar aqui que são adjetivos irregulares, tá bom? Porque, assim, aqueles adjetivos, eles são regulares, tanto que a escrita deles continua a mesma até certo ponto. A gente tem aqui, ó, o exemplo até do more e do most também. Só que aqui são adjetivos irregulares. Então, esse daqui a gente tem um xizinho, um asterisco, mencionando essa diferença. Porque reparem que a gente tem o adjetivo escrito de uma forma, comparativo de uma e superlativo de outra. Então, esses são ditos como adjetivos irregulares, certo? Aqui, ó. Por exemplo, de much. Much, ele vai variar para o próprio more e para o próprio most. Tem isso daqui como curiosidade. E aqui embaixo nós temos exemplos, né?
do que esses adjetivos irregulares, praticamente, eles às vezes têm o ER no final e dobram a última letra. Tipo, consoante, vogal, consoante. Aí você tem aqui a consoante, o T. Dobrou-se o T, acrescentou o ER. Mas a gente tem aqui consoante, vogal, consoante. Mas bad é um adjetivo irregular. Então vai se tornar worse. Totalmente diferente. Viram que a escrita da forma dele original, quando a gente vai passar por comparativo ou superlativo, muda? Little, que é pequeno, a gente pode botar less ou least. Much, eu já falei. Far, a gente pode botar filter, farther, furthest e farthest. Totalmente diferente, sabe? Então, assim, esses daqui regulares, a gente infelizmente tem que saber de cabeça. Não tem pra onde correr. Nós temos mesmo que saber de cabeça. Nós temos alguns exemplos aqui embaixo, né? Today is the worst day I've had in a long time. Hoje é o pior dia que eu tive em anos. Ou hoje é o pior dia que eu tive em muito tempo. You play tennis better than I do. Você joga tênis melhor do que eu. E por assim vai. Nós temos outros exemplos aqui embaixo, certo? Galera, é o seguinte. Como esse assunto é de vocês do ensino médio, eu tive a liberdade de elaborar algumas questões aqui, de 1 a 4 questões, que vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer essas questões, vão anotar o gabarito, e na próxima semana eu irei disponibilizar o gabarito, tanto no Instagram dos professores do Colégio Carvalho, como no meu Instagram pessoal. Certo, galera? Dúvidas até aí? Espero que tenha sido claro. E preciso também que vocês me deem o feedback de como foi o vídeo, tá? Vocês podem tirar lá no Instagram do Colégio Carvalho, dos professores do Colégio Carvalho, ou se não no meu Instagram pessoal do professor, do Teacher William, certo? Então, galera, valeu, forte abraço. See you guys. See you next week. Bye, bye.